Boa tarde, pessoal. A gente vai falar hoje do fundo Orinvest Rede Estruturada, relatório de setembro. É o primeiro vídeo que a gente faz do fundo. O fundo estava passando pela sua terceira emissão de cotas, que foi recentemente encerrada. Então, a partir desse vídeo, a gente vai ter os vídeos recorrentes, assim como a gente tem do Orinvest Fundo de Fundos. Nessa emissão, a gente captou aproximadamente 21 milhões de reais, que vai se somar a esse patrimônio do fundo de 80 milhões de reais, então a gente passa a ser um fundo já de 100 milhões. A cota a mercado desse fundo está em R$ 85, com a cota patrimonial aí deve cair um pouquinho por conta da oferta, deve ir para perto de R$ 95. Então a gente vai estar negociando aproximadamente com 10% de deságio em relação à cota patrimonial. Falando dos números de setembro, a gente fechou setembro com um caixa de 6 milhões de reais, alocação em ativos-alvo, que eu vou explicar mais para frente o que a gente pretende, inclusive, fazer com a oferta, ficou em 92% do PL, e a gente distribuiu R$ 1,10 no último mês, o que representa um dividend yield de 15,4% em relação à cota mercado. O fundo ele tem algumas linhas de receita, então a gente aplica os recursos dele em CRIs, em fundos imobiliários e imóveis prontos e em construção. Então, quando eu entrar na carteira do fundo, a gente vai explicar um pouquinho mais como é que se dá essa tese de investimento. Então, dessa carteira, a gente gerou 915 mil reais de resultado, que se traduz em R$ 1,10 por cota, distribuímos R$ 1,10 por cota e a reserva permaneceu inalterada. Aqui a gente tem um pouco da composição do resultado do mês, então o que foi gerado pela carteira de CRIs, o que foi gerado pela carteira de imóveis e o que foi gerado pela carteira de FIIs, isso ao longo do tempo. Especificamente no mês, a maior linha de receita hoje é de CRIs, que é a maior parte da carteira. Em segundo lugar, a gente vem com imóveis e, na sequência, FIIs. No próximo mês, a gente deve aumentar um pouquinho a linha de renda fixa, com a entrada dos novos recursos, que a gente espera desembolsar rapidamente para que ele fique numa dessas outras duas categorias, ou em CRIs ou em imóveis. Vocês podem ver no gráfico de baixo que, mesmo distribuindo esse 1,10, a reserva permaneceu inalterada, sendo que a gente distribuiu efetivamente o resultado gerado no mês. Com relação ao mercado secundário, né, então o fundo ele vem permanecendo estável aí desde março até setembro, o desconto em relação à cota patrimonial não aumentou, então a gente gira aí na casa de 10, 12%. A liquidez do fundo ainda é uma liquidez baixa, a gente espera que com essa liquidação da oferta isso tende a aumentar, e o número de cotistas também, aí com 4 mil cotistas mais ou menos, vem estável aí desde uns 3, 4 meses. Entrando um pouquinho na carteira do fundo, a gente separa a carteira aí em 3 grandes grupos, né? Então, o grupo de imóveis, que hoje é a tese principal do fundo, a gente vai usar os recursos da nova emissão para poder entrar mais nessa tese. Então, a gente tem dois projetos em São Paulo e 2 projetos no Rio de Janeiro, sendo que os do Rio de Janeiro são 2 imóveis prontos, que contam com receitas de locação estáveis, e os dois de São Paulo. Um é um imóvel aqui na Bela Vista, que está sendo comercializado, então unidades prontas para venda, e um em Pinheiros, que a gente ainda está desembolsando conforme cronograma de obra, para tão logo esteja pronto a gente conseguir comercializar. Na carteira de CRIs, a gente tem aí uma boa diversificação de CRIs, com uma taxa média aí de inflação mais 8, que tem gerado bons resultados para o fundo, e a parte de FIIs, assim como o novo caixa da oferta, a gente tende a diminuir ao longo dos próximos meses para honrar o pipeline da oferta, comprando mais imóveis e CRIs para trocar essa carteira do fundo de FIIs para essas duas outras classes de ativo. Um pouquinho da pizza em gráficos, né? Então, os vencimentos dos CRIs, os setores que a gente tem entrado, os indexadores, hoje a gente tem uma carteira que está bastante
concentrada em IPCA. Então, a gente tem a grande maioria dos CRIs já está em IPCA, os contratos de locação dos imóveis também está em IPCA. A gente tende a dar uma diversificada com crise em CDI, mas muito provavelmente os imóveis vão permanecer aí indexados a IPCA. Passando um pouquinho os imóveis, né? Então, hoje o fundo tem uma loja em Ipanema, que ela foi comprada aí por 70% do valor de mercado, o que fez com que o aluguel dela desse 12% ao ano para a gente. Então, a gente recebe um cap rate em cima do valor de aquisição de 12% ao ano, e o vendedor tem uma opção de recomprar em 5 anos. Essa operação já tem 2 anos decorridos, e por enquanto a gente não tem nenhuma intenção de desmontar a operação. Esse imóvel que está na tela é o Residencial de Pinheiros, qual a gente comprou 10 unidades na planta. Dessas 10 unidades, a gente já comercializou 6 unidades com kickers na venda. Então, a gente tem unidades aqui que a gente chegou a ter 20, 25% de TIR na comercialização, e a gente ainda tem mais 4 unidades com 50% de obra concluída. A gente tem todo o prazo da obra ainda para comercializar as demais unidades. O Residencial Bela Vista, como eu comentei, a gente comprou 15 unidades do imóvel pronto, com 70% do valor de avaliação. Dessas 15 unidades, a gente já comercializou 11, tem 4 unidades que estão aí numa esteira de crédito para ser aprovado o comprador e a gente poder ter a volta do recurso para o fundo. Essa é a maior posição do fundo, tá, que está na tela. A gente tem um imóvel locado para o WeWork, 50% de um imóvel locado para o WeWork num contrato atípico de 5 anos e típico de mais 10 anos na Barra da Tijuca, que nós compramos metade desse imóvel por 70% do valor de avaliação, e hoje ele rende para o fundo IPCA mais 10,5%. Então, anualmente, o aluguel corrige. Essa correção aconteceu agora, no mês de setembro, então a gente já está recebendo o aluguel com um ano de correção, e ele está rendendo aí algo como 12, 13% para o fundo em função do IPCA. Essa operação também tem uma opção de recompra do vendedor, que ele pode exercer a partir do ano que vem até o 15º ano, que é quando acaba o contrato. Da carteira de CRIs, eu não vou entrar muito em detalhe de papel a papel, o relatório apresenta todas as garantias, todas as taxas de juros, mas a gente tem aqui desde CRI de shopping, CRI de casas em construção, imóveis de altíssimo padrão, CRIs pulverizados de carteira de recebíveis, loteamentos, educacional. Então, a gente está bem diversificado nos riscos do setor imobiliário, nessa parte de dívida que o fundo faz através de CRIs. Bom, além da carteira, só para dar mais algumas informações, ao longo do mês de novembro agora, a gente deve anunciar as datas de conversão de cotas, pagar os dividendos dos recibos, e ao longo do mês as cotas da nova subscrição vão ficar aí disponíveis para serem negociadas. Aí todos esses novos passos vão ser comunicados ao mercado através de fatos relevantes e comunicados ao mercado. Então, esse era o primeiro relatório, foi um pouquinho mais extenso. A partir dos próximos, a gente foca mais no resultado do mês e aonde está sendo alocado os recursos dessa nova oferta. É isso. Obrigado.